Boa, chegamos aqui, estamos aqui no nosso aquecimento para o workshop, né? O plano de e-mail marketing. Sejam bem-vindos, vamos falar um pouco, eu quero falar um pouco sobre inteligência artificial para multiplicar suas vendas, tá? Como que isso funciona, como que hoje está sendo tratado isso, eu quero falar um pouco sobre como a gente vem usando, isso é muito recente e eu quero tratar isso um pouco com vocês, tá? Inteligência artificial hoje está sendo um negócio muito útil, né? Muita gente está usando. Isso vai substituir os copywriters. Não, quer dizer, os copywriters vão ter menos trabalho. É isso que vai começar a acontecer, tá? A inteligência artificial não vai acabar com o trabalho dos copywriters. Ele só vai pegar e facilitar o trabalho desses copywriters, né? Copywriters que escrevem os e-mails, que escrevem as cartas de vendas, esses caras, né? E os gestores de conteúdo, vai acabar com... Sim, se você é um gestor de conteúdo meia boca, aquele que faz o conteúdinho, que é o conteúdo que você vê aí no dia a dia, né? Conteúdo das canais de notícia que é básico de nada. Então, se você está trabalhando com esse tipo de conteúdo, né, que todo mundo já sabe, né, tipo, no verão beba bastante água, sabe? Se chegar nesse ponto, aí realmente a inteligência artificial vai pegar o lugar desses gestores de conteúdo. Agora, os gestores que fazem conteúdos que a gente chama de conteúdos disruptivos, conteúdos que são diferenciais, esses daí vão conseguir usar a inteligência artificial para multiplicar e facilitar. Eu vou falar como isso facilitou a minha vida, tá? Como isso mudou o meu jogo. Uma das estratégias que a gente mais usa para gerar resultado é e-mail marketing, né? E o que acontece no nosso que a gente faz com e-mail marketing? A gente envia, né? Assim, em média, para cada empresa aí, mais ou menos, de 4 a 5 e-mails por dia. Agora, pensa o seguinte, a gente vai... Por que a gente manda 4 a 5 e-mails? Porque pensa assim, mais e-mails é mais vendas, né? Claro que não... Tem uma maneira de trabalhar isso, tá? Porque se você mandar no seu nome múltiplos e-mails, né? Na sua... nome do seu... no caso da sua empresa ou qualquer coisa desse tipo, múltiplos e-mails, o que vai começar a acontecer? Sua taxa de abertura começa a cair, né? Porque o cara não quer nem saber. Então, tem um lance que a gente precisa jogar, que é um jogo de segmentação, de mandar e-mails certos na hora certa, mas em média 4 a 5 e-mails, né? E, por exemplo, se eu for pensar, a gente produz em média 12 e-mails por dia. Por quê? Porque são 4 a 5 e-mails para cada pessoa, só que dessas é customizado, né? Então tem pessoas que recebem muito mais. Aí fala, Thiago, cara, isso é impossível de eu jogar. Claro, a gente já tem uma lista de e-mail grande, a gente está falando de centenas de milhares de leads, então isso gera resultados muito, muito altos, né? Isso paga bem as contas, né? Então dá para pagar gente para fazer isso aí e tudo mais. Porém, entenda uma coisa. Hoje isso facilitou. Se antes eu precisava ter 3, 4 pessoas trabalhando numa operação dessa, hoje com uma pessoa dá para tocar. Por quê? Inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial, ela possibilitou a gente pegar e, primeiro, o que facilitou, né? Como foi facilitado? Facilitado. Primeira coisa, ideias. Você pode pedir ideias para inteligência artificial, né? Você pega um chat GPT, por exemplo, e chega para ele e fala assim, me traga ideias sobre conteúdos de e-mail marketing. E ele vai te trazer ideias. E aquilo ali você pode usar para ter mais ideias. E você fala, putz, isso aqui eu gostei e vou fundir com isso aqui, pum, e você cria uma nova ideia. Aí, depois disso, tem um próximo passo.
que é você pedir, por exemplo, para a pessoa, para ele escrever uma copy, né, sobre como isso ajuda isso e aí oferecer o produto. E aí ele vai trazer, claro que de forma muito grosseira, né, um conteúdo sobre o assunto. E aí, mas é a base. E aí, você não gostou? Pede para fazer outro. E ele vai conectando os pontos. E a partir disso, você vai encontrando coisas. Então, por exemplo, aí tem a base do conteúdo, a estrutura. Então, a estrutura do conteúdo ele pode te ajudar a fazer, né? Outra questão que pode te ajudar muito nesse processo todo de escrita e tudo mais é perguntar assim, você pode falar assim, quais seriam as maiores objeções das pessoas a comprar XPTO? E ele pode te ajudar. Sabe, você começa a perguntar para ele e ele vai te trazendo informações. Então, objeções. Certo? Por exemplo, pede um texto que gere desejo para algo. E aí você pode encaixar esse texto dentro da escrita. Tudo bem? Outra coisa muito, muito, muito interessante que dá para usar a inteligência artificial é também para pegar e te trazer, assim, por exemplo, uma ideia contraintuitiva. O fato é que o nosso texto ele é muito mais complexo. Um copywriter mesmo, ele consegue escrever coisas que quebram muito o paradigma. Então, quando você pede para você fala de alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você quer escrever estou dando aqui o exemplo da copy de e-mail marketing. E aí eu chego e falo assim, a ideia é de que o e-mail marketing, né? Então essa é a ideia contraintuitiva. O e-mail marketing é a técnica mais poderosa de gerar autoridade, muito mais do que as mídias sociais. Certo? Por que contraintuitivo? Porque todo mundo acha que, para gerar autoridade é número nas mídias sociais e tal. E a gente chega e fala assim, não, o e-mail marketing é a técnica mais poderosa. E você pede para ele falar mais sobre o assunto. Como o e-mail marketing é mais... por que o e-mail marketing é uma técnica mais poderosa de vendas? Tá? Então, ele consegue... Você traz uma ideia contraintuitiva e ele desenvolve. Esse que é o ponto, né? A grande sacada de você trabalhar bem com inteligência artificial é você ter as ideias contraintuitivas e pedir para ele desenvolver. É esse que é o ponto, né? Você pegar e uma ideia que está meio que crua, né? E você pegar e jogar e ele vai trazendo argumentos. Porque é isso que ele tem acesso. Ele tem acesso a dados. Né? Outra coisa muito legal mesmo, é a questão de dados mesmo. Me traga dados que provem que isso é isso. Certo? Que e-mail marketing gera mais resultados do que... Certo? Às vezes ele não vai ter alguns dados, você vai ter que procurar melhor, vai ter que ver alguma coisa. Mas esse é o ponto, ele já começa a trazer dados se você pedir. Joia? Então, são coisas desse tipo, né? Eu quero trazer um pouco para vocês, tá? Eu quero apresentar para vocês como a gente faz isso. Qual é o nosso modelo para trabalhar com e-mail marketing, tá? E como que a gente vai falar disso, a gente vai entrar em inteligência artificial para produção de e-mails,
para escrever e-mails em grande escala, porque grande quantidade. Por quê? Porque isso faz você vender mais. Né? E isso que eu quero falar dentro do nosso workshop, né? O plano de e-mail marketing. Então, para você saber mais sobre o workshop, entre em clubedoestrategista.com.br/plano de e-mail marketing, sem tracinho, sem nada. Plano de e-mail marketing, tudo junto, tá bom? Entra lá, saiba mais, cadastre-se para participar, tá bom? A gente se vê lá no workshop. Até lá!